Bom dia. Vamos dar continuidade às sessões. A parte das aulas de tumores ósseos, as aulas de tumores ósseos, elas são divididas em duas partes. Agora, a parte da introdução e tumores ósseos benignos. E próxima semana a gente conclui a parte da avaliação inicial, né, dos raios-x com tumores ósseos malignos. E depois tem a parte da ressonância, que vai ser ministrada pelo nosso querido Bruso. Vai, Bruso. Bora, Bruso. Bora, Bruso. Então, para a gente, quando a gente vai avaliar uma radiografia de tumor ósseo, a gente tem que ter uma abordagem sistemática, né? Então, diante de uma radiografia simples, que eu achei um tumor ósseo, primeiro vou ver o tipo da lesão, se é uma lesão lítica, bem definida, se é uma lesão lítica mal definida, ou se é uma lesão esclerótica. Baseado no tipo da lesão, a gente vai guiando a nossa linha de raciocínio, e aí segue para a segunda parte que é importante na diferenciação, a idade. A maioria dos autores, eles diferenciam como se fosse com um corte de 30 anos, abaixo de 30 anos ou acima de 30 anos. Mas é mais para falar das lesões que são mais prevalentes nos adolescentes e crianças, e as lesões são mais prevalentes nos adultos. Depois disso, a gente vai ver a localização. Se ela está em um osso longo, se é no esqueleto axial, se é na válvula craniana, se é em algum arco costal, bacia, e a localização dela nesse osso, se ela é diafisária, metafisária, epifisária, e se ela é cortical ou medular. Em seguida, a gente vai fazer outras avaliações para complementar a nossa linha de raciocínio, que é ver se essa lesão vai ter uma reação periosteal ou uma destruição cortical, que essas alterações elas vão falar mais a favor de uma lesão com potencial mais agressivo, mas tem lesões benignas também, com potencial menos agressivo, que pode ter essa reação, esses tipos de alterações. A gente vai ver a matriz da lesão, se é uma matriz osteoide, se é uma matriz condral, se tem algum envolvimento de partes moles. A gente vai ver também se é uma lesão realmente do osso, porque às vezes tem lesões de partes moles que eles erodem o osso, né? Invadem o osso por fora. Então, a gente tem que tentar definir onde é o epicentro daquela lesão, baseado na diáfise, metáfise e epífise. O Radiology Assistant tem essa tabelinha que ela é muito boa para quando a gente estiver assim um pouco perdido e quiser se guiar mais ou menos naqueles diagnósticos diferenciais prováveis para aquele tipo de lesão. E aí ele diferencia justamente nos bem definidos, mal definidos e os escleróticos, né? Diferencia pela faixa etária também. E ele sempre coloca que a partir dos 40 anos, né, acima dos 30, metástase e mieloma múltiplo vão sempre entrar como diagnósticos diferenciais das lesões. E em todas as faixas etárias, a infecção ela sempre vai entrar como um diagnóstico diferencial também, porque a infecção, dependendo da fase que ela está, ela pode ter todas essas manifestações, né? E é isso. E aí tem esse diagramazinho. Tô igual a Carol, né? Carolzinho, diagramazinho, tabelazinha. Tem esse diagrama que tem vários, se a gente for pesquisar, tem vários, que ele vai dar uma noção também para a gente da matriz, das bordas, da localização, do epicentro e da topografia, né? Epífise, diáfise e metáfise, e também da idade, né? Se é criança, se é adulto, se tem reação periosteal ou não, ele vai dar também vai ser útil para a gente para se guiar. Claro que não é patognomônico, né? Mas é mais um guia mesmo. E aí, entrando nessa parte de avaliação dos tumores, sem falar de diagnóstico agora, mas pensando assim, nos dois tipos de lesões, dessas duas lesões.
o que diferencia uma da outra? Aqui duas radiografias, uma delas é do número, a outra do astraço, em que a gente observa uma lesão óssea, claramente, né, em relação à esclerose ou não, né, da lesão. A gente percebe que não há tanta esclerose óssea, e essa lesão ela parece ser mais volumosa. Se quisesse fazer algum tipo de balonamento ósseo aqui, as margens dela são relativamente bem definidas, a gente consegue definir um pouco melhor aqui em cima. Aqui no centro da lesão a gente já não consegue delimitar também esses. Mas a gente está conseguindo delimitar em cima e baixo, né? Ela bem assim, a dimensão. Então, ela seria uma lesão bem definida. Com relação à zona de transição, é uma zona de transição curta, larga? A gente vê uma zona de transição, né? Que seria a transição entre o que está doente e o que está normal, relativamente curto, né? Curto, isso. Já na outra, a gente não consegue ver bem essa diferenciação, né? Ela já é uma lesão mais permeativa, você não sabe onde ela começa e onde ela termina. Então, justamente, é outro ponto que a gente deve demarcar na nossa descrição. A zona de transição da lesão, se ela é curta ou se ela é larga, que entra muito naquela parte de bem definido ou mal definido. E aí, quando é uma lesão com a zona de transição curta e tem bordos escleróticos, como essa, que também é bom a gente enfatizar se tem bordos escleróticos ou não, ela fala a favor de ser um processo mais benigno. Então, é uma lesão de crescimento lento, está dando tempo de corticalizar as bordas, né? Quando ela é uma lesão mais permeativa, que a gente não vê bem essa zona de transição, a zona de transição larga, ele sugere um processo mais agressivo. A gente não fala em maligno ou benigno, a gente fala em agressividade, muita agressividade ou pouca agressividade, porque tem lesões benignas que têm potencial agressivo, né? Uma manifestação agressiva. E aí, continuando, temos também que avaliar essa parte das lesões. A gente tem as reações periosteais, né, que também serão outros indicativos para a gente poder avaliar com em relação à agressividade ou não da lesão que a gente vai encontrar, que, né, inicialmente nas radiografias. Então, a gente vê nessa primeira imagem, né, uma imagem sólida, bem delimitada, periosteal, que fala a favor de uma lesão mais benigna, menos agressiva, né, no caso. Já que na segunda a gente vê essa reação periosteal lamelar, então é como se tivesse uma descamação, né, da cortical óssea, que vai causando essas delaminações, que sugerem já um processo um pouco mais agressivo. E aqui a gente vê o padrão especulado, né? E também é outro tipo de padrão de reação periosteal que a gente considera como um padrão mais agressivo. Essa última imagem, a gente tem um triângulo de código, né? Que basicamente vai ser um triângulo em que a gente encontra ali periostealmente, né? Ao osso que está acometido e que tem uma correlação com uma alta agressividade tumoral. A gente vê esse tipo de achado. Essa daqui lamelar, você fala como se fosse uma descamação, mas na verdade ela é formação de camadas. Forma uma camada, exatamente, ela forma uma camada e aí o tumor aumenta, aí ele forma outra camada. Então, fala mais a favor também de ser algo com uma baixa agressividade, porque está dando tempo de ter uma formação sólida para formar outra, para formar outra. Essas daqui, principalmente essa que é a interrompida, né, o triângulo de Codman, ele não dá tempo de formar.
Então, a especulada, ela pode ser especulada, pode ser os cabelinhos arrepiados, que tem algumas que a gente vê, pode ser em raios de sol, ser multidirecional, tem todos esses tipos de especuladas, né? Lembrar que a lamelada pode ser unilamelar, que é diferente da sólida. A unilamelar é só uma lamelar, mas pode ser multilamelar. Lembrar que nas especuladas, ou triângulo de Cosma, existe tumor entre as espículas. Isso. Então, se você biopsiar entre as espículas, você vai saber qual aqui você vê que tem o tumor, né? Aqui ele não deixa... Se você tiver na dúvida, você pode escrever na sua radiografia como uma reação periosteal interrompida. Dentro dessas todas as agressivas, o subgrupo é interrompido. Então, se você coloca na interrompida, o colega já vai entender que tem uma agressividade maior. Eu estou na dúvida se é espiritual ou triângulo de Cosma. Você pode usar o termo interrompido, que ele vai entender. Ainda pensando em diferenciação dos tipos, né? Aqui, no caso, a gente está querendo diferenciar... A gente já falou da zona de transição, já falou de reação periosteal, já falou de zona de transição e reação periosteal. Aí, aqui, no caso, seria o quê que está querendo diferenciar? Eu acredito que o tipo de destruição óssea é extramedular, né? A diáfise do fêmur, é a região proximal da diáfise distal da diáfise do fêmur. Intramedular, bem delimitada. E eu acredito que essa tem uma característica mais menos solível. E essa aqui já é um meio de caça. E a gente vê uma distribuição mais difusa, acometendo tanto a região medular como o periósteo. E quanto à matriz dessas lesões? Mais aparentemente mais osso, um material mais denso. Certo. Com relação à matriz, a gente tem dois tipos de matriz condral e matriz osteoide, né? Essa primeira, Mari, é uma matriz condral. Deixa eu ver se eu consigo botar a lupa. Ela é mais bem definida e dentro dela tem formação como se fosse de arcos e anéis. Uma coisa assim um pouco mais grosseira, sabe? Aqui embaixo também tem outra, um pouco mais grosseira. Quando a gente fala de matriz osteoide, é osso formando osso. Então, vai ser essa matriz mais em formato de nuvem, mais difusa, assim. Não vai ser tão grosseiro quanto o da matriz condral. Algodonosa, isso, justamente. A matriz osteoide, E tem a matriz osteoide. Essa daqui é uma lesão, esse daqui no caso. A gente vai discutir um pouco mais para frente, mas vou dar um spoiler. É uma lesão, um tumor ósseo, que ele é benigno, e ele tem uma característica de alta agressividade. A gente vê que ele tem reação periosteal, ele é permeativo, tem uma zona de transição larga, mas ele é um tumor ósseo benigno, certo? E a localização, né? A gente sempre tentar dizer se ela é subarticular, justarticular, se é intraarticular, às vezes, né? Como a gente já pegou as condrocalcinoses, no caso, na tumor ósseo, mas é uma alteração que é intraarticular. Se é justa, se é medular, se ela é intracortical ou se ela é subperiosteal. Quando a gente conseguir definir, é sempre um achado que a gente consegue enriquecer a nossa descrição para sugerir um tipo de diagnóstico. Tendo dito isso, vamos começar a primeira parte, que é a parte da descrição e sugerir algum diagnóstico, né, para as prováveis lesões próximas. Essa primeira, para começar com R1, é uma fácil. Dá um zoomzinho. Então, vou tirar o zoom. E a gente vê o rádio e áudio.
Aqui a gente vê uma imagem que não tem uma reação periosteal, mas a gente vê uma maior corticalização do periósteo, né? Então, um alargamento do periósteo, que acaba causando um alargamento do osso como um todo, né? Aqui no centro da lesão, a gente vê o pulso, né? Que é justamente uma área, geralmente, que é vascularizado e acomete, geralmente, pacientes, né? Se for caso, né? É uma criança com dor noturna no braço. Piora à noite. Então, essa criança que tem esse dor noturna, né? Todo o braço que piora à noite, ela está provavelmente tendo aqui uma geração de matriz óssea com um centro de vascularização e inervação. Esse centro de vascularização e inervação, geralmente, ele tem presença de prostaglandinas, que geralmente causam essa dor, e também tem uma melhora com o uso de AINES, né? Então, falaria a favor aí de um corticosteroide, algo assim. Em cima, né? Aí na descrição, então, de novo. Onde é que essa lesão está centrada? Tá, lesão, diafisária, né? Certo? Diafisária, no osso. Olha, está perguntando dentro do osso. Isso. Certo. Dentro do rabo. Mas a localização do osso. Do osso. Quer saber se Ela tem uma localização central, né? Ou não sei Mais se central. mais central, né? Cortical. Certo? Então, só para diferenciar, como você descreveu o periosteal, muitas sólidas, é uma lesão do centro, ovalada, que tem centrado na cortical, que vai determinar esse crescimento da cortical, certo? Como você também descreveu, o crescimento do osso como um todo é mais cortical, focar nisso, tá? E a importância das duas incidências, porque quando você olha para a primeira incidência, que é a incidência no AP, você tem a impressão que ela é uma lesão medular. Intramedular. Isso, é uma esclerose ativa. O nome desse centro Isso. né? Agora, lembrando que os corticosteroides, eles podem ser corticais, podem ser subcorticais medulares e podem ser periosteais. Né? Exatamente. Que aí entra no diagnóstico diferencial, quando ele é cortical, faz diagnóstico diferencial com fratura de estresse, com abscesso cortical e até o osteosarcoma, né? E quando ele está mais medular, como se fosse aqui, faz mais diagnóstico diferencial com inostose, o abscesso de Brody, enfim. E é realmente o osteoma osteoide, né? São corticais, medulares ou subperiosteais. A localização mais frequente dele é no córtex da diáfise longa, da diáfise dos ossos longos, geralmente entre 7 e 25 anos, acomete mais homens, e essa clínica que é meio que característica dele, né? Uma dor que piora à noite e tem uma melhora importante com o uso dos AINES. E aí, naquelas imagenzinhas, né, a localização dele, que bate bem com o do nosso caso, né, cortical, com espessamento cortical focal, né, da cortical, e unidos central lucente. Próximo. Um zoom. Eu quero descrevê-lo assim, e, obviamente, se dá um posso, ok. Né? Não precisa dar o diagnóstico. Então, vamos lá, pode descrever. Tranquilo, só descrever a lesão que você está vendo. Delas da bacia, provavelmente eu pensava. As duas são da bacia, só o zoom. Estava melhor aqui.
É porque eu sou a mãe hoje. Não. Basicamente, a gente tem a geografia da bacia, a gente tem o centro da bacia, né? A gente ainda tem o centro de observação. Tem PL6, né, de fato, paciente óbvio. E aí, o que a gente observa é uma lesão mais esclerótica, né, em relação à lucência óssea normal, que não fica limitada ao periósteo, né, então ela tem aqui uma invasão para metáfise, né, ósseo do polo femoral, com bordas bem definidas. Eu acredito que talvez tenha pequenas lamelações ósseas aqui, mas muito discretas, dentro dessa imagem mais esclerótica, né? O que quer dizer com relações ósseas? Entendi. Não. Eu acho que ele quis dizer isso. Não? Tá. Assim, eu pensei que talvez essas lamelações elas tivessem alguma relação com uma lesão um pouco mais agressiva, né? E aí, por isso que eu... Quando a gente fala em lamelação, a gente pensa mais numa reação periosteal lamelar, né? No caso aí, não é uma reação periosteal, faz parte da própria lesão. Ela tem um centro que né, não está dando para ver direito no raio-x, que ele é um centro mais lucente, mais lítico, isso. Então, lesão cortical, de bordos escleróticos, na região metadiafisária do fêmur, né, bem, zona de transição estreita, né, bem definida, não tem reação periosteal associada, não tem extensão para partes moles, tudo isso fala a favor para a gente de ser uma lesão de baixa agressividade, né? Uma lesão Então, vamos decorar esse nome. É uma geográfica. lesão geográfica, certo? É uma lesão que é bem definida, tem ovalada, arredondada, né? Ela é mista, assim, não é só esclerótica, ela é esclerótica e lítica. Né? Tem aí mais de 3 centímetros. Na tomografia deu para ver essa parte do centro lítico, né? Que foi o que tu ficou confuso em ser lamelar, mas essa parte central dela lítica, e ela é localizada, centrada na região cortical, né? Ela não invade a medular, como você disse, ela abala a cortical, focal também. Sendo uma lesão dessa, com um tamanho aí mais ou menos de uns 3 centímetros, 3,5 centímetros, por conta dessas descrições. Tu teria alguma hipótese diagnóstica? Um paciente jovem, sim, as vias abertas, ele falou isso, né? Enfatizou. Exatamente, né? O osteoblastoma é o osteomosteoide grande, né? Digamos assim. Então, histologicamente, ele é semelhante ao osteomosteoide, mas ele tem mais do que 1,5 centímetros. A localização mais frequente dele também é na região cortical, da diáfise dos ossos longos e também na coluna vertebral. Ocorre numa idade entre 10 a 35 anos, também bate com a faixa etária semelhante do osteomosteoide, acometendo mais homens, também bate mais com o osteomosteoide, e a clínica é uma dor menos intensa do que a do osteomosteoide, mas ela não tem essa característica clássica de melhora com o salicilatos, né? E elas podem progredir, o osteoblastoma ele pode progredir e se tornar uma lesão maligna. Ele tem um potencial de transformação maligna. E aí ele tem alguns tipos de imagens características, que seria o osteomosteoide gigante, que foi esse do nosso caso, uma lesão mais expansiva, tipo blowout, quando ela faz um insuflamento da região cortical, que ia ser semelhante a um cistoso aneurismático, a gente vai ver mais para frente também. Uma lesão mais agressiva, que ia ter características mais semelhantes ao tumor ósseo, então, todas essas características de baixa agressividade que a gente descreveu,
ela não ia ter uma reação periosteal, ia ser um pouco mais infiltrativa, e pode ser uma lesão periosteal sem a esclerose focal, mas tem um invólucrozinho fino do osso, então a gente consegue definir que ela está realmente dentro do periósteo. Próximo caso. Uma coisa, ela deu 2 exemplos de lesões que doem, certo? Nós estamos mostrando, dói, não dói, certo? Então, tem lesões ósseas que doem, e tem lesões ósseas que não doem. Então, é importante saber isso. É a clínica do paciente. É o paciente que apareceu com a dor, o paciente que apareceu sem dor, tá? Então, tem lesões que doem, tem lesões que não doem. Essas lesões são 2 lesões que doem. Benignas, 2 lesões benignas que doem, certo? Tem lesões benignas que não doem. Isso é uma coisa que é importante a gente ter, que eu aprendi isso pelas as sessões de ortopedia, né? Então, lesão que dói, um paciente de tantos anos, situado em tal lugar. Isso tem você já tem que pensar no diagnóstico de 3, diagnóstico máximo, entendeu? Então, considerando idade, localização e sintoma. E, claro, ele vai para aí a gente vai para o raio-x, entendeu? Ok. E aí tem líquido. Achado incidental. Ele estava com a dor aqui na risartrose. Nada a ver. Descrever, né? Eu consigo perceber aqui que tem uma massa, né? A parte delimitada, ela é também densa e homogênea. Está localizada no terceiro metacarpo da falange. Não, na falange proximal. E aí, ela é pequena, né? Mas também na parte vertical. E tem bordas lisas. Eu consigo escrever. A lesão esclerótica, né? Ela tem um centro mais esclerótico, que eu acho que essa parte densa que eu quis falar, né? Como se fosse mais denso. A lesão esclerótica. Geográfica também, né? Ela é bem localizada. Aí é importante localizar. Ela está na cortical, ela está subperiosteal, que aí assim, tem a medular, tem a cortical, tem o periósteo que a gente não vê. O periósteo a gente não vê, né? Ela está centrada aí no periósteo, né? Assim, ela não está dentro da cortical. Ela está para o esofítica, né? Ela é como se fosse para fora, né? Fizesse só um contato. Isso. Talvez se der um zoom para ver uma linha, né? E você separando ela da cortical. Oh! Obrigado de nada. Não, foi sem querer. Eu quis. Oh! Eu não, quero mostrar a lupa aqui, ó. Tá dando um problema técnico aqui entre. Exatamente. Então, é um osteoma, né? É exatamente essa descrição. É uma lesão esclerótica, bem definida, ela é exofítica, né? Então, ela é do paraosteal, do periósteo. Não tem reação periosteal associada, não invade, tipo, não tem extensão para medular, para cortical. É um achado incidental também. A localização mais frequente dele é na abóbada craniana e no seio frontal e etimoidal. Só que eu botei essa daqui para ver se não é porque essa daqui, toda a sessão é ela. E aí ela tem quando é na abóbada é só osteoma, só chama osteoma. E aí quando é nos ossos longos ou cilíndricos, né, tubulares, é o osteoma paraosteal. O pico de incidência é nos adultos, já mudou um pouco o nosso perfil que a gente estava nas crianças, né, afetando ambos os sexos igualmente. É assintomática, então achado incidental. Ela tem uma relevância clínica porque ela faz diagnóstico diferencial com o osteosarcoma parosteal e tem uma relação com a síndrome de Gardner, que são osteomas, massas cutâneas ou subcutâneas e pólipos intestinais. Na imagem a gente já descreveu bem, né? E o diagnóstico diferencial também entra com o osteosarcoma parosteal, que é o principal, e o céssio.
Achado incidental também. Dor no joelho. Nessa imagem, a gente vê a radiografia em apelo, com imagens como se fosse forma arredondada, ovalada, na parte distal da diáfise do fêmur e aqui na metal. É ovalada também, com características de salpicados, né? De espículas no interior, não a imagem toda densa, né? Rádio densa. A gente vê algumas áreas de especulação, de variações. Acomete, principalmente a medula, né? A região medular, uma acomete a cortical, em periósteo, com extensão da periósteo, que é região cortical. Então, ela suja ali. São longo ou curta? Curta, assim, a gente vê uma delimitação. Você consegue delimitar onde ela começa? Onde ela termina? A sujar pra gente. Ah, tá bom, vai. Definidas. Sim, Ondas escleróticas, não escleróticas, ondas livres. acho que não definidas, não é toda esclerótica. A borda é como se fosse um contorno. Como se fosse um contorno da lesão. Você consegue fazer um contorno adequado da lesão. Só que Se o contorno não é define. esclerótico. O contorno dela. Ela é uma lesão esclerótica. Não, eu ia só, tipo, pelo que ela descreveu, se ela achava que era uma lesão de baixa ou alta agressividade, ia passar para os... Me parece pela zona de transição, né? Eu acredito que é benigna, mas... Fala baixa agressividade, né? Aí vamos passar para os R2 e R3. Só que agora os R2 e R3, a descrição tem que ser localização do osso, diáfise, direitinho, porque quando eu era R1 era desse jeito. A descrição completa da lesão, como se você estivesse laudando. R2 primeiro, depois vai para... Localizadas na região do exumato, na diáfise distal, foi falar de matriz condroide, sem ação periosteal, sem apimentamento cortical, fala de tradução localizada na região de apifise distal, média de apifise. Tudo bem. Metafisário. Sem acometimento de tecidos. Considerando isso, Nessa aqui a gente, vez ou outra, vez em sempre, vai pegar num raio-x com achado assim, a queixa é gonartrose, entendeu? E vai aparecer ali um encondroma, e a gente tem que saber descrever e sugerir que é uma baixa agressividade, para essa paciente não ir investigar, fazer, sei lá, biópsia, enfim. E aqui a gente vê também que é a faixa etária mais adulta, né, do encondroma. E aí o encondroma, ele é o segundo tumor ósseo mais comum, então a gente vai ver com uma certa... 10% dos tumores ósseos benignos são os encondromas. Eles estão nos ossos tubulares curtos das mãos e dos metacarpos. É importante enfatizar que esse padrão de matriz condral em arcos e anéis, ele é mais característico nas medulares dos ossos longos. Nos ossos tubulares, metacarpos e falanges, eles não vão ter esse padrão de arcos e anéis. A gente vê aqui que ele vai ser uma lesão mais insuflativa, lítica, localizada, mas não vai ter tanto esse padrão de arcos e anéis, né? Geralmente vai acometer pacientes entre 20 e 40 anos, sem predileção por sexo. São pacientes assintomáticos, que
são incidentalmente são diagnosticados por, às vezes, uma fratura patológica na região do tumor que fica mais fragilizado, né? E pode sofrer transformação maligna para condrossarcoma. E aí é importante a gente saber dos encondromas, porque tem duas síndromes clínicas associadas aos encondromas. A doença de Ollier, que é uma encondromatose múltipla. Então, são em pacientes pediátricos, né? Vão ter múltiplos encondromas e geralmente eles são unilaterais e vão determinar deformidades. A gente até, não sei se o Gustavo vai lembrar, a gente até pegou um caso que era um raio-x para idade óssea, e aí tinha vários encondromas na mão. A gente ligou para a mãe e tal, já tinha um diagnóstico. E a síndrome de Maffucci, né? Que é a condromatose com angiomatose. São múltiplos encondromas com angiomatose de partes moles. Então, a gente vai ver os encondromas nas partes das mãos e várias calcificações de partes moles. São lesões líticas, pequenas, não agressivas, tem uma matriz condral, pode ter algum recorte endosteal pela topografia da lesão. Nos ossos curtos, eles costumam ser radiotransparentes, e nos ossos longos tem essas calcificações da matriz condral. E o diagnóstico diferencial é o condrossarcoma, que é a transformação maligna que pode ocorrer, e infartos ósseos, né? Infarto ósseo, que é praticamente a mesma característica, mas você não vai ver no infarto ósseo essa parte dos arcos e anéis, e o infarto ósseo, geralmente, ele é múltiplo. O encondroma, geralmente, quando é só o encondroma, você vê ele único. Próximo caso. Localização no trecho proximal da fíbula, intramedular. A epífise, né? Epifisária. Pouco de acometimento cortical, zona de transição curta, tem reação periosteal, tem acometimento de tecidos novos, margens indefinidas, né? Não esclerose. Zona de transição curta, geográfica, lítica, né? Com a matriz. A matriz condral, né? Tem umas septações internas, uns arcozinhos. Tem um box esclerótico, um passamento esclerótico. Aqui. Aqui não dá para ver tanto porque ela é um pouco insuflativa, né? Mas nessa parte aqui da eliminação. Talvez rompa cortical aí, né? Tem uma faixa aí também. Bem, sendo assim, Dito isso. que pensamos nós. Vocês acham que pode ser? É difícil fechar. Uma vez agora escleróticos, eu pensei em fazer uma contribuição. Apesar de mais metafisário. Não é um filme só de óleo, não? Fibroma compromissório. Acho que Fibroma compromissório dói. Não, não disse não. Não dói. esse aí dói, né? Não, não dói. Então, o que é que tu acha que é?
Ué, tu não acha que é TCG? Eu não acho que é desse jeito, Por quê? por causa das fotos escleróticas magras com drogas. Então, tu acha que é um? Eu não tenho, eu não sou Não, é só uma A possibilidade. minha possibilidade é que eu não tenho opção. Ixi. O que deixou mais assim foi pelo fato da FISE estar fechada, né? Só que é um condroblastoma. Porque a FISE está fechada, mas aquela figurinha é para guiar a gente. O condroblastoma ele acontece abaixo de 25 anos, até os 30. Então, a FISE já vai estar fechada. Então, é um tumor ósseo que acomete a epífise dos ossos longos, né? Húmero, tíbia e fêmur. Ocorre geralmente entre 5 e 25 anos, acomete mais meninos e justamente são lesões líticas, epifisárias, medulares e excêntricas, vão ter bordas escleróticas com calcificações dispersas pela matriz. Aqui as calcificações também não estão lá católicas, né, como o doutor Cláudio disse, mas tem umas trabeculaçõezinhas, uns septos, que lembram a gente mais para matriz condral do que matriz osteoide. E aí ela pode haver uma reação periosteal sólida, né? Pode ter a romper a cortical, ela pode ser localmente agressiva. É importante, né? Porque assim, é pela frequência. Pela frequência, o epifisário mais frequente é o glioblastoma abaixo de 30 anos. Né? Assim, a gente fala FIS aberto fechado, mas em geral abaixo de 30 anos. Mas considera-se FIS, né? Então, assim, uma FIS aberta seria condroblastoma, uma FIS fechada seria TCG. Só que o TCG, como você disse, não tem borda esclerótica. O TCG tem uma borda fina, né? Fino, em geral. Né? E é mais lítico. Né? Ele é mais lítico, isso. Então, o condroblastoma continua sendo a primeira hipótese. Eu só não gostei do Entendeu? desafio. Mas assim, é bom para a gente também aprender que existe a característica radiológica da lesão, que a gente também, né, quer dizer, tinha algumas coisas que puxavam para condroblastoma, tinha algumas coisas que puxavam para outro diagnóstico, né, que não condroblastoma. As condroblastoma deveria entrar no diagnóstico, entende? E a gente não precisa acertar. A gente não precisa do raio-x e dizer, olha, acho que é isso. A gente pode dizer que acha que é isso ou aquilo. Né? O importante é que não pode ser assim, é um condroblastoma e um sarcoma. Não pode, entendeu? Então, a gente, o diagnóstico tem que ter uma linha de raciocínio. E a linha que é uma lesão de baixa agressividade. Geográfica, zona de transição estreita, bordos bem definidos, né, passa a extra. Então, isso descreve. Você não pode descrever uma lesão benigna e dizer que é uma lesão maligna, entendeu? Então, assim, uma lesão agressiva. Então, você descreve uma lesão baixa agressividade, então as suas hipóteses têm que ir para baixa agressividade. Embora haja exceções, né? Next. Teve uma queda e ficou com dor no joelho. Vou botar um zoomzinho. Aqui uma menção à lenda, né, que descobriu a lenda. A lenda é um ferro que a gente tinha aqui, e depois que ele ali não sabia dar zoom aqui, não era esse programa não, era um programa assim, bem que ninguém sabia ver, ninguém achava, aí ele, pá, é aqui, bem fácil, peraí que é aqui, pessoal. A lenda, né? Então a pessoa tinha que se levantar e olhar lá na frente. Vai, Carol! Vou levantar. Uma lesão de matriz elástica, reticulada, tornos bem definidos, zonas de tensão estreita, reticulada em direção a piadas, né? Sem invasão de partes moles, sem reação periosteal. Deixa eu raciocinar se tem mais alguma coisa que eu deixo de falar. Localização, meta de apisária, cristal, não tem. Peguei um.
E outra continuidade cortical, né? E tem um fragmentozinho ósseo que é adjacente, né? Posso falar para todos de agora? Pode. Osteocondroma. É um osteocondroma. É um osteocondroma. Fragmento. E aqui, Eu fiquei pensando que era um fragmento do... como é que é o nome disso? Levou um trauma, né? Um trauma, né? uma linha aqui do... É um osteocondroma fraturado, né? Então, justamente, o osteocondroma, ele pode ser séssil, né? Quando ele tem uma base mais larga, ele pode ser pedunculado ou em couve-flor. E a gente fala, ele não invade partes moles, né? Ele se projeta para partes moles. E a orientação dele, a gente sempre vê que a projeção dele sempre vai ser mais para cranial, porque ele vai seguindo o crescimento da criança, né? Os fios abertos. Então, estão localizados nas metáfises dos ossos longos, geralmente entre 10 e 35 anos, acometem mais meninos, e pode determinar uma compressão em nervos ou vasos, ter uma transformação maligna para condrossarcoma. Se múltiplos, são os osteocondromas hereditários múltiplos. E aí tem essa projeção pedunculada, que é a mais comum, pode ser séssil, na transição entre o córtex, ou então, e tem uma cavidade também com a medular, né? Então, é importante saber dos osteocondromas, porque às vezes em pacientes mais velhos, principalmente nas osteocondromatoses múltiplas hereditárias, pode ter, ele ficar pegando em tendão e ter tendinopatia, pegar em nervo, ter neuropatia. O Matheus até mostrou um caso segunda-feira de um colega dele que está com tendinopatia por conta de um osteocondroma que está pegando na inserção do tendão. E aí, no caso, tem que operar para raspar o osteocondroma. Todo mundo se ajeita, se aprumem. Vou bater só tudo. Tava só oral, né? Vanta. Next. Isso. Método necessário tal aspectos. É uma lesão excêntrica, né? Crítica com algumas locações. Tem uma reação periocial. Mesmo aspecto medial. Envolve disponibilidade. Isso. Faz negócio social. Tu tinha dito reação periosteal, né? Antes, mas na verdade, exatamente, é o recoste, né? Exato, é isso. As portas ficarem pela fechar, seguir, um pouco, essa explosão. Aqui é o fibromocondromixoide. o TCG é a história das... Não disse não tem clínica não. É igual nossos raios-x que vem aqui. Eu ia comentar para o TCG, que a raciocínio era isso naquele caso também. TCG pelas margens esteróides e tudo mais.
É, provável, né? e tu mesmo disse, né, que é na região metaepifisária, né? O TCG, ele vem da epífise. Tá, o fibroma condromixoide. Mas, assim, é bem difícil mesmo de bater o... Tanto é que os diagnósticos não Então, todos eles se... Na verdade, o que a gente quer é que entre no diagnóstico diferencial. Né? Não pode ser osteoma, né? E a descrição está toda correta. Bateu em cima dos diagnósticos diferenciais, realmente, mais... Isso, ela é insuflativa, uma lesão insuflativa. Então, Vamos lembrar, tá? Ele dói. Dói. Tá? É localizado na metáfise dos ossos longos dos membros inferiores, né, fêmur e tíbia. Ocorre geralmente entre 10 e 30 anos nos meninos. Então, é uma lesão lítica localizada, cêntrica, com bordas escleróticas. Geralmente vai causar uma erosão cortical, tem dimensões variáveis e pode ou não ter uma reação periosteal sólida, né? Diagnósticos diferenciais entram naqueles que o Caio realmente citou, cistose aneurismático, TCG e fibroma desmoplásico. 2 casinhos diferentes. Né? Porque também é um fêmur e um úmero. Eu acho que se der um pouco aí, vou fazer tirar o par. Podemos ser só aqui. Para equações numéricas, para a outra imagem aqui, a gente tem lesão líquica, e aspectos de fatiga. Tem reação. É um número. Embaixo, como se fosse uma casca de cebola. Tonelada. Essas coisas. De água. Aqui esses funcionários lá, né? Está mais claro. Fibroma desmoplásico. É um diagnóstico diferencial bom. Mas é um cistose simples. É porque quando ele está nos ossos longos, ele não fica aquela lítica. Ele vai ser lítico ali quando ele é no calcânio, né? Então, o cisto ósseo simples e o cisto ósseo aneurismático, realmente. Então, o simples, ele está nas diáfises proximais, né, do úmero e fêmur, e as localizações atípicas, que é no calcânio e no talos, em faixas etárias mais avançadas, nesses outros cantos. Ocorre antes dos 20 anos, acomete mais meninos, tem dor, edema e rigidez nas articulações mais proximais,
São lesões líticas centrais com limites bem definidos e bordas mais escleróticas. Não tem reação periosteal no simples, né? E aí, às vezes, o paciente chega com dor depois de um trauma, uma pancadinha, trauma de baixo impacto, porque a complicação dele é a fratura, né? Uma das principais complicações de fratura. Diagnóstico diferencial do cisto ósseo simples no calcâneo é o lipoma intraósseo, né? Que vai ter esse sinal do cocar francês, que vai ter um halo mais, um centro esclerótico. E o cisto ósseo aneurismático, essa imagem é daquele mesmo caso do raio-x, então ele mostra os níveis, né, do cisto ósseo aneurismático. Vai estar nas metáfises dos ossos longos, podendo acometer também as diáfises dos ossos chatos e vértebras. Ocorre geralmente antes dos 20, são lesões líticas centrais com expansão excêntrica. Só descreve rapidão, Gi, porque tá acabando, assim... Tá no finalzinho, né? Assim, mais ou menos. Vamos correr com as coisas. Sim, não. Sim, essa daqui a gente já bateu, que é o TCG. Já, Carol, tu fala a próxima. Tá nas epífises dos ossos longos, né? Uma lesão lítica, com zona de transição estreita, não tem as bordas escleróticas, né? Aquilo que... Esse eu sei. Tem um padrão geográfico, né? Tem a destruição óssea, ela pode ser insuflativa, assim, na verdade não é insuflativa, tem um recorte endosteal, né? E geralmente não tem a reação periosteal. E o TCG, ele também dói, é uma lesão lítica que dói, mas em adultos, né? Desculpa, Carol. A diografia do dedo, o problema está na falange distal. Então, eu vou seguir aqui, né, porque adiantada a hora. A gente vê na falange distal, ela toda mais lítica, mas a gente vê como se fosse uma acentuação do trabeculado, um trabeculado grosseiro, né? Isso é o diagnóstico do hemangioma intraósseo. O mais comum que a gente vê é o da coluna, né? Mas o hemangioma intraósseo da falange. Mas achei muito interessante esse caso aí, porque é exatamente igual. Né? Só o padrão empaliçado, trabecular. Entre o dedo, né, e a lesão. É que a gente está mais condicionado a pensar no hemangioma quando a gente vê ali na coluna, que é onde a gente realmente vê mais, né? Então, ele tem esses focos osteolíticos multiloculados, ou umas estrias grosseiras com padrão de favo de mel. Tem até uma descrição que é... Eu esqueci. Mas é de um veludo, que é um veludo todo como se fosse listrado, assim, empaliçado. Não empaliçado, gente. Um trabeculado grosseiro. É isso aí mesmo. Esse aí. Agora esse. Uma imagem bem delimitada, de volta esclerótica, meio significativa, show recorte industrial. Tem uma reação periosteal tipo sólida, né? Tem. Lamelar, ó. Tem 3 lamelinhas. Uma matriz rosa. Isso. Não tem acometimento de partes moles, localizada na diáfise. Como seria isso? É o fêmur. É o fêmur.
E aí, são listas de aquisição. O granuloma é o xansoma das células de Langerhans, né? Mas ele é subdividido em doença de Letter-Stulus, essa outra doença aí, e não sei não também. E o granuloma eosinofílico. Se o Matheus estivesse aqui, ele ia falar para a gente que ele é multinacional, né? Eu só sou Sobral, Fortaleza. É o granuloma eosinofílico, né? Que o granuloma eosinofílico vai ser a principal manifestação da esteatose de célula de Langerhans. 70% deles vão afetar o osso, tipicamente em crianças, e dessas 3, ele é que vai ter o melhor prognóstico. O pico de incidência é entre 5 e 10 anos. Quando é no crânio, ele tem uma apresentação em saca bocada. Na mandíbula maxila são lesões radiotransparentes com aspecto em dente flutuante, fica como se fosse um cisto e um dente solto dentro do cisto. Na coluna vertebral vai ter esse aspecto de colapso vertebral, então uma criança com colapso vertebral, uma vértebra que parece uma vértebra da fratura por insuficiência, tem que ligar o alerta, né? E nos ossos longos vai ter essa lesão radiotransparente destrutiva, geralmente associada à reação periosteal lamelar, né, como tem aqui nesse caso. E é isso. Próximo. Uma coisa importante, né, no granuloma é a idade, tá certo? Assim, pode ocorrer em pacientes mais velhos, né, mas a idade é fundamental. Porque tu não viu aqui, Carol, a físio. Tá? Mas não fui eu que cortei, tá? Foi o caso que já veio assim. Tem uma fisizinha aberta aqui. Aí quando deu o zoom, perdeu. Tem mais 3 casos. A Carol já falou isso. Vai, Carol. Efeito fibroso metafisado. Então, efeito cortical. Exatamente, né? Fibroma não ossificante, antigamente era chamado de defeito cortical fibroso, aqueles fibromas não ossificantes menores do que 3 centímetros. Mas essa nomenclatura, ela está sendo caindo em desuso, estão chamando todos de fibroma não ossificante. Acontece na metáfise dos ossos longos, né, geralmente de 2 a 20 anos, são assintomáticos e são achados incidentais. E aí, de diagnóstico diferencial, tem no adulto o osteostoma fibroso benigno, que ele vai ser similar ao fibroma não ossificante, em maiores de 25 anos, e ele pode ser doloroso. E tem um comportamento mais agressivo e apresentar recidiva. E diagnóstico diferencial do defeito cortical fibroso, né, que são fibromas não ossificantes menores, tem o desmoide periosteal. Mas o desmoide periosteal, ele tem uma localização típica, característica, que é no córtex póstero-medial do côndilo medial do fêmur. Então, ele é tipicamente desse local. Aqui não está dando para ver direito, porque é bem pequeno, né? Eu botei mais como diagnóstico diferencial mesmo. O efeito cortical, né, esse nome está sendo trocado, né, desde 2022 pelo salto... Não ossificante, isso. Só uma coisa. O primeiro nome, ele diz muito da lesão. Efeito cortical fibroso. Então, a lesão cortical ou justa cortical na extremidade de ossos longos, em verdade. E outra coisa, em geral, é metafisado, tá? O ortopedista também chama de defeito Metafisado. fibroso metafisado. Defeito fibroso metafisado. Então, eles também chamam assim, tá? Só para quando eles falarem defeito fibroso metafisado, você não... Mais 2 Não casinhos. estranhar, né? Vai dar certo. E aí... Displasia fibrosa. Displasia fibrosa, ela pode ser monostótica ou poliostótica, aí no caso é uma monostótica. A monostótica, ela vai ter localizações nas diáfises dos fêmurs, tíbia e nas costelas, né? E o pico de incidência é entre 3 e 15 anos. E a poliostótica vai ser mais comum nas pelvis, diáfises dos ossos longos, crânio, costela, e tem predileção por um lado só do corpo, de todos os acometimentos serem ipsilateral.
E a relevância clínica é que tem correlação, forma poliostótica, ela tem correlação com a síndrome de McCune-Albright, que tem associação com distúrbios endócrinos e aquelas manchas café com leite, e também com a síndrome de Mazebral, como é, professor? Mazebral, que tem associação com os mixomas de tecidos moles, né? Isso aí o Matheus já botou até numa questão de prova para a gente, a Mazebral. Mazabro. Perdão. O último. Bora lá. Seleção. É essa daí, Gigi, que tu estava falando. É. A displasia. Calma, pronto. Não. A displasia osteofibrosa. Ela é quase que exclusivamente da diáfise, da tíbia e da fíbula. Então, ela vai. A grande maioria que você encontrar vai ser nessa topografia. Ocorre antes dos 10 anos. Tem a clínica de dor e edema, então o paciente chega com dor e edema na topografia, faz o raio-x e vê essa lesão lítica, tem um aspecto de vidro fosco, vidro despolido, né? Ela é cortical, com bordas escleróticas, meio lobuladas, e pode causar um arqueamento da fíbula, da tíbia, por fragilidade mesmo. E tem associação também com fraturas patológicas, né? Tem, aqui eu não botei porque não ia dar tempo. Então, assim, tipicamente, é uma lesão da tíbia e também da fíbula, mas em geral da tíbia, e ocorre em pessoas menores que 10 anos, tá certo? Então, assim, tem dúvida. Né? Então, é importante a gente ver assim, idade, localização, tipo de lesão. Sempre pensar nisso. Só dar um toque, aquele negocinho. Tá com a Não, esse não tem, não. Tá, A localização dela não tem, não. Mas é como se fosse a mesma da displasia fibrosa. Certo.